graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria e satisfação que começamos mais um culto dominical. E hoje com a colaboração especial do Departamento Infantil. Então vem com a gente, louve, cante, adore ao nome do nosso Deus, porque Ele é o único digno de ser louvado. Eu sei que os irmãos, assim como eu, estão morrendo de saudade das nossas crianças, daquela correria pelo templo da igreja, daquela confusão no bebedouro, das lindas apresentações, das aulas, daquela correria para orar com o pastor. Eu também sinto muita falta. Então orem por nós, orem pelas crianças, pelas professoras, para que Deus nos livre logo dessa pandemia, para que possamos estar juntos, um perto do outro. E agora, ainda à distância, também liguem para as crianças, procurem saber delas, procurem saber o que elas têm feito. Cadê os pais das mães de oração? Lembra das suas crianças, tá bom? Liga para elas. Se vê na rua lá correndo, procura saber. Será que tá estudando? Será que não tá? Será que tá se cuidando? Será que não tá? E como é que tá a família? Hein? Procura saber. Elas são nossas responsabilidades. E orem também pelas professoras, por mim, por Dária, por Eliette, por Pátio, por Débora, todas nós. Tá bom? Para que Deus esteja nos fortalecendo durante esse período que é tão diferente, né? E que esse culto de hoje seja muito abençoado. Vamos agora dar continuidade fazendo uma oração de adoração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque Tu és bom, porque o Senhor é grande, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado no meio do Teu povo, ó Pai, mesmo não sendo merecedores, Senhor. Neste momento, nós te pedimos que se faça presente nessa reunião, que toda honra e louvor seja dada a Ti, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, que todos os lares que estão conosco agora sejam abençoados, ó Pai, que as pessoas possam sentir o Seu afago, a Sua proteção, o Seu amor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao nome do nosso Deus, porque esta é a hora da adoração. Então cante conosco, seja você mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda. Adore ao Senhor conosco nessa noite, amém? Vamos ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante
3, Salmo de Davi, de 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto viver em Teu nome levanta as mãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Senhor Deus, nós queremos, ó Senhor, chegar diante de Tua presença, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, e Te pedir, Senhor, que nessa hora o Senhor limpe nossas vidas, limpe nosso coração. Tire tudo que não Te agrada, Senhor, toda imperfeição, todas as coisas, Senhor Deus, que não louvam o Teu santo nome, ó Pai. Perdoa nossos pecados, ó Deus, por ações, por pensamento, por palavras. Nos limpa, Senhor, no sangue do Cordeiro. Purifica a nossa vida, purifica a nossa alma. Tira de nós, ó Deus, as coisas que não são de Ti, Senhor, que não louvam o Teu nome. E nos limpa cada dia mais, para que possamos, ó Deus, entoar o perfeito louvor a Ti. Recebe as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Bom, nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. E hoje, como é um culto aí dirigido pelo departamento infantil da nossa igreja, da nossa comunidade, as crianças, né, estão à frente desse momento de louvor e de adoração. Nós vamos cantar uma música que elas costumam cantar aí nos seus cultos dominicais, né? No cultinho, como era conhecido esse momento, né, de estudo para as nossas crianças. Grande e largo é o amor do nosso Deus. Então afasta aí o sofá, afasta a cadeira. Vamos louvar com bastante alegria. É bem simples essa canção. Grande e largo é o amor do nosso Deus. Vamos louvar. Cante com a gente, criançada. Você que está aí participando também. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Em vez de cantarmos a palavra grande e largo, nós vamos tirar o largo da história. E aí a música fica um pouquinho mais difícil, mas é bem facinho ainda de acompanhar. Ela vai ficar assim, ó. Grande, o amor de Jesus é grande, grande, o amor de Jesus é grande, E aí, tio Eduardo, será que dá pra gente dificultar mais um pouquinho? Sempre dá, sempre dá. E como é que vai ficar então agora? Então agora a gente vai cantar assim, sem grande, sem largo. Então, ó, presta atenção e canta com a gente, tá bom? O amor de Jesus é o amor de Jesus é Conte agora. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo, o amor de Jesus é grande e largo. Muito bom, muito bom. Nós vamos continuar louvando. Vamos continuar cantando o nome do nosso Deus. E uma das coisas mais bonitas que Jesus ele nos ensinou é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E a música que a gente vai cantar, ela fala justamente isso. Então vamos lá? Amados, vamos amar uns aos outros. Esse é o texto que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, vamos amar uns aos outros, pois
pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Deu pra aprender? É bem facinho, bem simples. Tá aparecendo a letra aqui pra você poder cantar junto com a gente. Então canta bem forte. Vamos louvar ao Senhor. Dizendo mais uma vez, amém? Amados, vamos amar uns aos outros. Pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8. Amém, amém, louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar louvando, vamos cantar mais uma canção ao nome do nosso Deus, declarando que é bom estarmos aqui louvando o nome do Senhor. Então continue a adorar, continue a louvar, continue a se entregar ao Senhor. Que essa noite seja uma noite de rendição, uma noite em que nós possamos nos render com corações quebrantados diante do Senhor. Louve conosco, é muito bom estarmos juntos louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Deus santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Deus santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Oremos. Pai amado, Deus querido, agradecemos, Senhor, pelo dia, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Agradecemos, Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, neste momento, Deus, Pai, de tantas lutas, de tantas angústias, Senhor, que o mundo atravessa, o Senhor Deus que tem cuidado de nós, que tem cuidado da Tua igreja, meu Pai. Diante de Ti agora, meu Deus, eu apresento, Senhor, o pregador dessa noite, Pai. A palavra, Senhor, que vamos ouvir através dele. Que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, Senhor. Que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor, mais uma vez através da Tua palavra. Usando e abençoando o Teu servo, Pai. Agradeço, Senhor, pela Tua igreja, Senhor. Agradeço por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor, e pelo Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz e bem.
mais uma vez a alegria de dividir esse tempo com essa amada comunidade, com esses irmãos e irmãs amados, queridos, que nostalgicamente trazemos no coração só coisas que nos podem produzir esperança. E a liderança dessa comunidade, irmãos e irmãs, segundo o coração de Deus, e ao pastor dessa comunidade, nosso abraço, reverendo Edson Airosa, grande amigo, né? Que Deus abençoe a vocês e o ministério desta amada igreja. Que alegria partilhar a palavra, né? E queremos falar de um tema tão lindo, né? Que é a comunhão. Falar acerca da vida em comunhão do povo de Deus. E a gente pensar um pouco do que é a essência da comunhão. Qual a diferença entre ter amigos seculares e irmãos da igreja? Qual a essência? O que nos une, né? O que faz com que sejamos povo de Deus? Essa é uma questão. Uma primeira pergunta. A segunda pergunta é como que o povo de Deus vive em comunhão, né? E um terceiro elemento é nós pensarmos o seguinte: o que esta comunhão produz? Qual é o resultado, né? Qual é a finalidade dessa comunhão? O que ela deve produzir? O que ela deve alcançar, né? O que ela deve trazer como resultado para o povo de Deus? Vamos lá nessa caminhada. Para isso vamos estar lendo a palavra, né? Lá no texto de Salmo 133, um texto lindo, né? Bem conhecido de todos nós, que diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba e sobre as vestes de Arão. Desce para a gola das suas vestes este óleo precioso. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo era um salmo de romaria, né, em que o povo de Deus cantava enquanto caminhava na direção do templo em Jerusalém. O povo de Deus vinha de várias regiões para ir a Jerusalém ao menos 3 vezes, ao menos não, era regra, né, 3 vezes por ano. E era um momento de festa, um momento belíssimo, né, quando o povo então juntava todas as crianças, idosos, jovens, né, todos, e aí eles caminhavam na direção do templo. E enquanto eles caminhavam na direção do templo, ansiosos por estar no templo, felizes, eles iam cantando e eles iam orando cânticos chamados cânticos de romagem. E este é um destes cânticos de romagem. Enquanto eles iam na direção do tabernáculo, que ficava em Sião, em Jerusalém, né, construído para que o povo pudesse adorar. A construção do templo e a saída ao templo, e esse é o contexto do texto aqui que Davi vai colocar, o povo, logo que Josué entrou junto com o povo na terra prometida, algum tempo depois começou a haver algumas divergências e dificuldades, e os juízes conseguiram então guerras, conflitos e etc. E os juízes conseguiram governar o povo direcionados por Deus durante um tempo, mas depois foi necessário, o povo pediu que tivessem reis, e aí eles tiveram Saul como primeiro rei, não foi uma experiência tão bem sucedida, e no segundo momento eles tiveram Davi como rei. E Davi, segundo o texto, segundo a história, foi um bom rei, que unificou as 12 tribos de Israel, que construiu o templo em Jerusalém, que uniu o povo todo em torno da adoração de um Deus único, né? Que era a ideia da adoração ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eles então estavam unidos, e eles estavam unidos indo na direção do templo. E então eles cantavam essa canção, né? E aí eles cantavam essa canção dizendo: ó, quão bom e quão suave diz o salmista Davi, que os irmãos estejam unidos, né? É como o óleo precioso que desce a barba, que desce as vestes de Arão, é como o orvalho que desce o monte Hermon, regando os montes de Sião, né? E ali o Senhor guarda, ali o Senhor preserva. O texto: ali o Senhor ordena
a sua bênção e a vida para sempre. Então esse é o contexto, era uma caminhada, um salmo de romagem, indo na direção do templo, unidos, com um só povo, uma só fé, uma perspectiva única, integrados, indo na direção do templo para adorarem o mesmo Deus. Esta é a grande essência. Então, era adorar o mesmo Deus. Por isso eles estavam integrados, se tornavam família, se tornavam povo de Deus. E aí a gente começa quase que responder a nossa primeira pergunta. Qual é a essência da comunhão do povo de Deus? E aí este texto ele vai expressar 3 importantes verdades, né, que nós queremos trabalhar com vocês. A primeira é que a comunhão é agradável. O texto vai dizer, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agradável a quem? A quem dela participa e ao Deus que vê o seu povo unido em torno de um só Deus, louvando a Deus em comunhão. Portanto, este termo, unidos, se refere ao que nós acabamos de descrever aqui. Ou seja, que aquele momento o povo de Deus estava unido. Tinha um só rei e tinha um só Deus, e adoravam unidos e em comunhão esse único Deus. Ou seja, agora não havia mais guerra. Um israelita da tribo de Manassés poderia viver em paz com um israelita da tribo de Zebulon ou de Benjamim. Era um momento de alegria, de essa união em torno de uma só perspectiva, de uma só missão, de um só motivo, de uma causa comum. Né? E esta causa comum, esse motivo comum, era o projeto do reino de Deus. Era o reino de Deus que os unia. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos lá no texto de Efésios, no capítulo 4, que diz o quê? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Salvador, sendo Cristo o cabeça. Então, a essência da comunhão, queridos irmãos e irmãs, é o corpo de Cristo. A essência da comunhão é o próprio Cristo. Ou seja, nós estamos unidos e nós nos unimos não por benefícios de relações meras de amizade. A amizade é um desdobramento, é uma consequência gostosa, né? O carinho, a saudade, mas a essência da união e da comunhão do corpo de Cristo é o próprio Cristo, é o cabeça. Nós estamos unidos por um motivo comum, nós estamos unidos por uma essência comum, nós estamos unidos por uma razão comum. A razão é que o reino de Deus seja exaltado e glorificado através desta união. É que as nossas vidas unidas possam servir para que o reino de Deus se estabeleça. E isso é prazeroso, isso é agradável aos olhos de Deus. E o próprio texto vai dizer, é como o óleo colocado sobre a cabeça, que desce a barba, que desce as vestes de Arão. Isso ele está querendo dizer o seguinte, este óleo nada mais é do que a unção, é o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus. Para nós que somos da época da graça, é o Cristo em nós, que nos faz sermos uma só família. A nossa essência é o próprio Cristo. Como eu posso dizer, eu te amo em Jesus Cristo. Eu te amo em Jesus, a partir do Cristo, a partir do que ele representa, a partir da essência desse Cristo manifesto em cada um de nós e que nos faz com que nós sejamos corpo de Cristo. Isso é belo, isso é maravilhoso. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então a primeira coisa que nós queremos dizer, que esta união é um projeto do coração de Deus, que esta união é um encontro na essência de ser povo de Deus, que é unidos em torno do Cristo, unidos em torno do Deus Altíssimo, unidos em torno de uma só vocação, unidos em torno de um mesmo chamado. Ouvimos o mesmo chamado e aí nos unimos para celebrar esse Deus. Para celebrar, para cantar, para viver a vida em comunhão. Então esta comunhão é algo belo, é algo agradável aos olhos de Deus. A comunhão fortalece os relacionamentos. Um indivíduo, certamente ou normalmente, só permanece em uma comunidade cristã onde ele constrói relacionamentos significativos e profundos de amizade. Ou seja, a essência do corpo de Cristo é a comunhão. A essência do corpo de Cristo é esta união em torno do próprio Cristo. Somos um só em Cristo. Este texto,
e vai dizer que o povo de Israel se torna um só, em torno de um só projeto do mesmo Deus. E isso era belo, isso era bonito. A essência, que era o óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote, mas que espalhava sobre o povo, que ia para as vestes no sentido de ser para as bênçãos que ele derramava sobre o povo. Assim, da mesma forma, no Novo Testamento, também unidos em torno do Cristo, unidos em torno da essência do Evangelho, que era o próprio Jesus Cristo, que era a palavra que ele era a própria palavra, o Logos, o povo se constitui comunidade, se constitui povo de Deus, se constitui a comunidade do povo de Deus da igreja primitiva. Queridos irmãos, mas a comunhão, ela não é só agradável, ela é também preciosa. O salmista diz que compara essa comunhão com o óleo e compara essa comunhão ao orvalho. Ele diz, é o óleo que desce sobre a cabeça de Arão e é o orvalho que desce sobre os montes de Sião. E aí o óleo tem aí um simbolismo riquíssimo, né? Muito rico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas é um simbolismo fantástico. Esse óleo, ele é confeccionado de acordo com uma receita que o Senhor havia dado a Moisés, né? Era já uma prática lá desde Moisés. E este óleo, né, ele seria usado para a unção do sacerdote, derramado em abundância, molhando toda a cabeça do sacerdote, escorria no seu rosto, a sua barba, as suas vestes, as golas, né, das roupas do sacerdote. O que o salmista cita era a porção inferior da roupa, ou seja, escorria até embaixo. E escorria para a roupa toda, banhava a barba, o rosto, as golas, né? Descia para toda a roupa do sacerdote, ou seja, a unção. Ao fazer comparação, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que a união entre os irmãos é preciosa como um óleo era, como esse óleo era caro e era raro e era extremamente significativo. A união entre os irmãos, assim como o óleo, tem uma fragrância deliciosa, é um perfume delicioso às narinas de Deus, é um prazer de sentir o seu aroma. Mas por quê? Porque estamos juntos em um só Deus, integrados em uma só fé. Nós passamos a existir como comunidade, como povo de Deus. Nós passamos a existir como essência do povo de Deus. Ou seja, e a nossa essência não está numa instituição, mas está no próprio Deus. É em Deus que nós nos unimos. Então, independente de onde estivermos ou em que condições estivermos, estamos unidos em uma só fé. Isso nos faz povo de Deus. É a dimensão da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é aquela que ocupa espaço, que está no logradouro. E a igreja invisível, ela é aquela formada por todos e todas, homens e mulheres, crianças, velhos e adultos, velhos e jovens, todos aqueles que foram salvos, que receberam de Jesus Cristo a salvação e o reconheceram como seu Salvador. Este é a união do povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Todos aqueles que creem no mesmo Cristo e que estão integrados em uma mesma missão e em uma mesma vocação. A união entre os irmãos, assim, é uma fragrância deliciosa, é um perfume às narinas de Deus. O óleo percorria o sumo sacerdote todo, expressando a unidade, a coesão, assim como a união entre os irmãos traz a unidade entre todas, a união entre os judeus traz a unidade entre todas as tribos juntas, né? No nosso caso, traz unidade em todos o povo de Deus, o corpo de Cristo, os seus ministérios e a sua vocação. O orvalho é uma outra figura importante usada pelo salmista. Por quê? Porque o orvalho tem várias características. Cai frequentemente, ou seja, acontece todo dia. Todo dia, quando chegava de manhã, nas beiras do Monte Sião, havia orvalho. Ou seja, o orvalho é aquele que recorre todos os dias, que acontece todos os dias. Não é algo que acontece de vez em quando, mas uma essência presente sem interrupção entre o povo de Deus. Mas que não cai só todo dia, cai serenamente, não faz barulho, nem se percebe, mas ele está ali. Não faz confusão, mas está ali. Cai durante a noite, ou seja, nas horas mais escuras, mais tenebrosas,
mais difíceis da vida, nós não estaremos sozinhos, porque nós seguimos o mesmo Deus e nós nos tornamos um povo, e enquanto povo nós amamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros. E quando nós pensamos que só os pastores precisam cuidar, é porque nós não entendemos o papel desse orvalho. Seja orvalho na vida do teu irmão, que ele possa recorrer a você todos os dias, saber que no momento de dor ele não estará sozinho. Eu estava falando com a reverenda Jaqueline ainda hoje de manhã, que ela acabou de perder o marido, o reverendo Joca, 2 grandes amigos meus. E ela disse: Douglas, o que foi mais fantástico para mim, mais fantástico, é que eu vi a igreja de Cristo comigo e com o Joca enquanto ele estava vivo. Vocês nos amam de verdade. E nós somos uma igreja, e aí eu vi gente da Bahia, eu vi gente do Paraná, eu vi gente do Mato Grosso, gente de Rondônia, gente do Acre, gente de todo quanto é lugar, dizendo: nós estamos com você em oração, a sua dor é a nossa dor, e isto é o povo de Deus, o cuidado, o zelo, o amor, porque nós estamos integrados em um único Deus, e portanto você, ao cuidar do seu irmão, você expressa o seu amor por Deus, porque eu e você somos um só em Cristo, e este amor expresso é a manifestação mais maravilhosa de fazer parte do povo de Deus, é o cuidado mútuo. Não é função só do pastor. Se você não entendeu isso ainda, você não entendeu o que é ser povo de Deus. Você ainda não entrou para a casa do povo de Deus. Você ainda não se tornou povo de Deus. Se você não ora, não zela, não cuida, não se preocupa, não sente a dor do seu irmão como se fosse sua. Se você acha que é função do pastor apenas cuidar das pessoas, você ainda não entendeu o que é ser povo de Deus. Nos momentos mais difíceis, durante a noite, o orvalho cai. E quando você chegar de manhã, ele está lá. Quando as misericórdias renovarem, o orvalho estará lá. Mas o orvalho, ele espalha pelos montes de Sião. Vai nos lugares mais distantes. Visita os que estão com dor. Visita os que estão necessitados. E queridos irmãos e irmãs, para concluir a nossa fala nessa oportunidade, a comunhão é abençoadora. O texto diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, qual é a essência da comunhão? É o próprio Deus, é o próprio Cristo. Estamos unidos em torno dele, em torno do projeto dele, do projeto do reino, da justiça, da misericórdia, da verdade, da salvação. Nós estamos unidos em torno da essência, que é o próprio Cristo, que é a essência de ser povo de Deus. Somos povo de Deus porque fomos salvos, escolhidos, chamados, resgatados, restaurados por Deus, e por isso nós estamos em torno da mesa. É como se Cristo sentasse à mesa e dissesse assim: vem ceiar comigo. Aquele que tem em si o meu espírito, aquele que crê que o meu sangue derramado o salva dos pecados, aquele que eu busquei, que eu resgatei, que me reconheceu como meu Senhor, vem ceiar comigo, senta à mesa, traz os seus irmãos, traz todos aqueles que reconhecem-me como Salvador. Isso é minha família, é o povo de Deus, como diz o texto de Jesus Cristo, dizendo a Maria: a minha família é aqueles que fazem a minha vontade. É aqueles que vivem o meu reino. Nós somos família, povo de Deus, estamos unidos em torno desta verdade, estamos agregados em torno desta verdade. Esta comunhão nos une, nos faz ser um só diante de Deus. Mas essa comunhão, que acontece através do cuidado, que a essência é o próprio Deus, mas que se manifesta através do cuidado, que se manifesta através do zelo, da misericórdia, do exercício da justiça, que é representativa em torno da mesa da ceia. Esta comunhão não pode ficar como fim em si mesmo. Ela é apenas um meio para abençoarmos, porque onde há comunhão, ali Deus ordena a sua bênção, e mais do que isso, Ele ordena a sua vida. E como diz o texto de João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A comunhão do povo de Deus produz vida, a comunhão do povo de Deus produz bênção. A comunhão do povo de Deus não pode ficar só para o povo de Deus, tem que produzir vida, tem que produzir bênção e tem que produzir vida em abundância. Ali, ele refere-se a Sião
né? O local do santuário, o símbolo da união espiritual do povo de Deus. E qual é o nosso local? E aí então eu quero encerrar dizendo que o seguinte: muitas pessoas não entenderam a grande oportunidade que a Igreja de Cristo está tendo nessa pandemia. Ao sermos arrancados, ao sermos retirados de dentro dos templos, obrigatoriamente, sem desejarmos, nós tivemos a maior de todas as oportunidades de entender que o lugar do Antigo Testamento é o templo, mas o lugar no Novo Testamento de vivermos a comunhão é onde nós estivermos, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Então todos aqueles que creem em Deus formam a Igreja de Cristo invisível, e se não tiver templo, ela continuará sendo a Igreja de Cristo. E a comunhão e a essência da comunhão é Deus, e não é o logradouro, não é o espaço físico, não é o templo. Então é esta oportunidade, esse desafio, esse momento tão difícil que nós estamos tendo, está sendo uma grande oportunidade para o povo de Deus entender que a comunhão, a essência se dá no povo de Deus, que o cuidado pode ser feito de várias formas e de várias maneiras, através de uma ligação, através de um depósito na conta de quem passa necessidade, através de uma cesta entrega no logradouro de um supermercado, através do cuidado e do zelo dos irmãos uns para com os outros, através da oração por quem passa necessidade, através de um WhatsApp, de uma ligação, seja do que for. Ou seja, o cuidado é a expressão dessa comunhão do em Cristo pelo qual nós somos alcançados. E aí, portanto, irmãos, ser igreja e viver em comunhão independe das condições de estarmos ou não dentro do templo. E por isso nós estamos vivendo esse momento, que não significa que nós não voltaremos ao templo. O que não significa que eu não tenho saudade de abraçar meus irmãos e irmãs tão queridos aí de Fazenda Grande. O que não significa que eu não tenha saudade dos irmãos do Soter, que eu não tenha saudade das crianças correndo e que quando nós vermos de novo já estarão muito maiores. O que não significa que eu não precise abraçar, beijar, dar um cheiro, estar juntos, mas a essência é Deus, e Deus está em todos os lugares, e todos que creem nele estão integrados na comunhão do povo de Deus. O serviço, a consequência, a vida em comunhão se dá através do cuidado, se dá através da misericórdia, se dá através da justiça, se dá através da profecia. E aí, queridos irmãos, isso pode acontecer em qualquer lugar. E o desdobramento disso é que nós possamos abençoar as pessoas como nunca tivemos tanta oportunidade de abençoar como agora. Lá no livro de João, o texto diz assim: Pai, faz-nos um, para que o mundo creia que tu enviastes Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o tempo é difícil? Sim. O tempo é de isolamento, de distanciamento? Não. Isolamento? Sim. Distanciamento? Não. Por quê? Porque podemos estar longe, mas podemos estar juntos, unidos em uma só fé, em um só Senhor, um só batismo, um só Salvador, no Cristo que é o cabeça, crescendo e aperfeiçoando em todas as dimensões, usando a virtualidade por um instrumento de comunicação e indo até aqueles que não têm as mesmas condições de se comunicar por meios outros de comunicação que não nos exponham, mas que nós possamos estar vivendo a verdade do Evangelho, na essência da comunhão do povo de Deus, que é integrados no próprio Cristo, vivendo o cuidado mútuo, e ainda hoje mais do que nunca, e sendo bênção e testemunhando esta vida em comunhão como testemunho vivo de que estamos unidos no Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Queridos e queridas, quando a igreja vive em comunhão, ali Deus ordena a vida para sempre. É preciso cultivar relacionamentos, pois esses relacionamentos, nesse ambiente regado pelo amor, que Deus ordena a sua bênção. E ele pode ser qualquer local, ou pode ser sem local, que a bênção não depende de logradouro. E o aqui ou o ali seja a nossa grande oportunidade para que Deus derrame sobre nós o seu óleo, para que Deus derrame sobre nós o óleo precioso da sua unção e da sua presença. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, e que o orvalho de Hermon, e que toda a sua preciosidade das narinas de Deus seja aceito como uma adoração que nós prestemos a Deus onde estivermos, e que a sua bênção e a sua vida sobre o povo de Deus
e sobre a sua igreja permaneça e guarde a comunhão até que ele volte. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, queridos, nós estamos chegando ao término de mais uma programação, de mais um momento de comunhão, de mais um momento em que nós podemos estar juntos, louvando o nome do Senhor e aprendendo acerca da sua palavra. Eu quero apenas lembrá-los de alguns avisos importantes. Na próxima quinta-feira nós estaremos juntos com todo o Presbitério Bahia, numa live promovida pela Secretaria de Diaconia do nosso Presbitério, em comemoração ao Dia do Diácono e da Diaconisa na IPI do Brasil. Será um momento que nós iremos receber e conversar com a reverenda Ana Exaura, ela que é pastora da IPI em Aruana e está atualmente como secretária nacional de diaconia na IPI do Brasil. Será um momento muito bom, um momento muito importante, então nós contamos com a presença, com a participação de todos, não somente do Ministério de Ação Social e Diaconia, mas com toda a igreja, para que possamos estar juntos, refletindo acerca do serviço e do cuidado ao próximo. Nós queremos lembrar também que nesse mês de julho, em comemoração também ainda ao mês do diácono, da diaconisa na IPI do Brasil, o pastor da nossa igreja ele está preparando uma série de reflexões que será desenvolvida com o Ministério de Ação Social e Diaconia da nossa comunidade. Então esse encontro vai acontecer todas as terças-feiras, o pastor ainda vai passar mais novas informações, então fiquem atentos aos nossos meios de comunicação, mas estejam desde já em oração por esse momento de encontro, esse momento de fortalecimento, esse momento de comunhão e de aprendizado. No próximo domingo, nós teremos as nossas atividades normais e cotidianas aqui no nosso canal. A partir da meia-noite, já disponibilizada para os queridos, a EBD infantil. Então compartilhe, envie o link desta aula para esses que você conhece. Pode ser seu filho, seu sobrinho, o amigo do seu vizinho. Compartilhe, vamos divulgar, vamos fazer os pequeninos receberem um pouco da palavra do Senhor por meio da gente. Seja você também esse canal multiplicador da palavra do Senhor. Nós teremos também a nossa EBD para jovens, adolescentes e adultos, que acontece sempre no Google Meet. Então, se você não tem acesso aos nossos grupos de WhatsApp, mas gostaria de participar com a gente dessa programação, mande uma mensagem para o número que está aparecendo aqui na tela e que nós teremos o maior prazer em compartilhar o link para que você possa estar junto com a gente nesse momento de estudo acerca da Palavra de Deus. À noite, às 19 horas, ao vivo aqui no nosso canal, nós também teremos o nosso encontro dominical. E dessa vez com Santa Ceia. Então já prepare os elementos, providencie o pão, o vinho, o suco de uva, para que você possa estar aí participando com a gente desse momento de festa ao redor da mesa do Senhor. Que possamos compartilhar a vida e vida em abundância que o Senhor tem preparado para nós. O último aviso, rapidamente, que quero deixar para vocês é acerca da nossa campanha e da nossa pesquisa de cobertura vacinal, que o Conselho da Igreja está desenvolvendo, e já tem passado há um tempo. É muito importante a participação dos irmãos, Essa pesquisa ela tem o seu link disponibilizado nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. O Conselho vai estar publicando novamente, após o término desse culto, o link para que os irmãos possam estar aí acessando. E qualquer dificuldade que venham a ter em acessar ou em responder as questões, procure um membro do Conselho da Igreja, procure um membro da equipe de mídia e de comunicação. Nós estaremos com certeza aqui disponíveis para ajudar os irmãos e irmãs a preencherem também esse formulário. Que o Senhor ele esteja a nos guardar, que o Senhor ele esteja a nos sustentar. Nós vamos ser despedidos agora com a bênção, ela que será impetrada pelo nosso irmão presbítero Alva Edson. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveite, curta esse vídeo, deixe o seu like, o joinha, ative o sino das notificações, inscreva-se para que você possa estar sempre junto com a gente. É muito bom estarmos juntos. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E agora, queridos, que nós já louvamos juntos, que juntos nós lemos, entendemos a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o nosso coração, edificados que estamos agora, nos despedimos. Que Deus possa nos guardar enquanto estivermos afastados uns dos outros,
e com aquela vontade imensa de novamente nos abraçarmos novamente, não é? Então, receber a bênção, que a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e glorioso Pai, a unção boa e forte do Espírito Santo seja contigo, ó Igreja de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém.